Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Ice Cream. O sorvete do seu jeito. Sabe quem está aqui à minha esquerda? A Idalina Xavier. A Idalina é uma grande amiga que eu aprendi a admirá-la, conselheira tutelar e também a fundadora da ONG, né? É uma associação Doutores Voluntários do Riso. Você vai saber daqui a pouquinho o que significa essa associação. Tudo bem, Idalina? Tudo bem, obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, né? A Idalina é uma figura assim, serena, tranquila, mas ela tem tanta história para contar, eu não sei se meia hora é suficiente para a gente conversar. Mas, Idalina, em primeiro lugar, uma dúvida que eu sei que a maioria da população tem. O que é um conselho tutelar? O que o conselheiro tutelar faz? O conselho tutelar ele é um órgão autônomo, né? Não jurisdicional, e ele são vários conselheiros que trabalham para zelar os direitos da criança, né? Para proteger as crianças e adolescentes. Ou seja, a gente pode dizer que os conselheiros tutelares eles são os fiscais da execução do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo? Pode. Porque nosso trabalho é pautado no ECA. Sim. Primeiro pela Constituição Federal, artigo 227, né? E depois que a criança é a prioridade absoluta. E depois pelo Estatuto, né? Que são as nossas atribuições, como nós devemos, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, está ali tudo no ECA. Agora, Idalina, a gente vê que hoje não, eu acho que isso vem uma crescente em todos os municípios. Por mais que exista um estatuto, né? Esse estatuto, eu não consigo ver eles amparando as crianças e os adolescentes. Aonde eu quero chegar? É só a gente observar na mídia, nas várias formas, na internet, nos sites de notícia, nos telejornais, no rádio, o quanto que as crianças e os adolescentes vêm sofrendo dentro de casa com os pais, com os padrastos, ou seja, em determinados locais, né? Ou seja, colônias, e a gente vê sempre sendo envolvido as crianças, né? O que está faltando? Você acha que é mais uma conscientização de que os pais, de que o ser humano precisam estar ao lado dos filhos, ao lado das crianças? Você acredita que esses fatores, né, eles estão sendo desrespeitados nos dias de hoje, por exemplo? Olha, o que falta é estrutura familiar. É a base de tudo. É a base de tudo. A família é tudo. Quando a família está desestruturada, então as crianças sofrem, os adultos sofrem. E o estatuto ele não consegue abarcar toda essa necessidade, né? Porque está envolvido políticas públicas. Para a gente poder proteger essas crianças, tem que começar na família, na base, né? A partir daí, então, é que você vai aplicar as políticas públicas e a criança poder crescer saudável. Hoje, por exemplo, na época da internet, de celular, né, a gente percebe que muitas mães e pais dão o celular para a criança e a criança vai, descobre, cresce, criança bebezinho já está lá com o celular, né? Você sabe, você falou uma coisa que eu já presenciei algumas vezes, né? Crianças pequenas, né, com o celular, elas ficam vidradas naquilo. Em primeiro lugar, é nítido que os pais, aqui eu coloco o pai e a mãe, os pais, eles acham, tipo, deu alguma coisa para ele se entreter, é bom assim que não enche o saco. Falando literalmente, né? E outra, essa criança vai crescer na dependência desse smartphone, das redes sociais. E quando ela começar a ter um pouquinho mais de noção, ela vai ter praticamente o mundo na palma da mão. Porque na internet você consegue acessar qualquer coisa, né? Inclusive o que não presta também, né? Também, né? Infelizmente. Agora, você acabou explicando que faz um conselho tutelar,
ou uma conselheira tutelar, que é o seu caso, você atua em que região como conselheira tutelar aqui na cidade de Santos? Já faço uma segunda pergunta. Em Santos, quantos conselheiros existem? Em Santos, aqui nós somos em 15 conselheiros, 5 em cada base. Nós temos 3 conselhos tutelares, né? O conselho que eu atuo é no centro. Tá. No centro de Tem o do Santos. centro, tem o da Zona Oeste. E tem da Zona Leste. Da Zona Leste, que seria a Orla. Isso, Orla e José Menino. Não é pouco pela extensão territorial, só 15 conselheiros, Idalina? É, realmente, porque nós temos 400 e poucos mil habitantes. 440 mil, né? Então, um conselho para cada 100 mil habitantes. Então, nós temos numa defasagem já de só temos 3, teria que ter um 4º conselho. Quem que autoriza, quem que pode efetivar o aumento numa eleição que vai acontecer agora em outubro, o número de conselheiros? Quem é que pode designar esse aumento? Teria que ser por lei. Teria que ser um projeto de lei aprovado pelos vereadores e poderia partir, sancionado pelo prefeito. Essa lei pode partir da Câmara ou tem que ser do Executivo? Não, tanto faz. Olha aí, hein? Que interessante, ou seja, vereadores da Câmara de Santos, está aí um projeto interessante para aumentar o número de conselheiros tutelares na cidade de Santos. E quando eu falo aumentar, é interessante, né? As pessoas falam assim, vão aumentar no vereador, para quê? Não sei o quê. As pessoas criticam, mas o número de conselheiros não há por que criticar. E posso falar a verdade? Por mais que aumente o número de vereadores, polemizando ou não, o importante é que haja também uma efetiva fiscalização dos eleitores em cima dos representantes, que são os vereadores, que não é diferente com relação aos conselheiros tutelares, que eles precisam sim ter um número suficiente para poder dar uma atenção. E eu coloco o conselheiro tutelar, me corrige, Idalina, como vereador, ou seja, o conselheiro tutelar ele não trabalha só no horário comercial. Ele tem um celular, às vezes ele tem a própria condução, que é dele, e ele está 24 horas à disposição, é isso? Sim. Nós trabalhamos... o Conselho Tutelar está disponível 24 horas. São 4 trabalhando das 8 às 18 e no noturno trabalhando das 18 às 8 da manhã. Então, em Santos, nós somos, quando ficamos no caso tem mais 2 comigo no plantão noturno. Então, somos em 3. Mas vocês atuam juntos ou individual? Não, em cada área. Entendi. Idalina, você sabe que eu tenho visto, os amigos do Hora Geral, acredito que também, um grande número de meninos, de pedintes, né? De garotos que ficam nos semáforos, muitos com uma placa, dê uma moeda, estou com fome, quero jantar, ou seja, e teve uma dessas vezes que eu vou ser sincero, eu não ajudo porque eu não sei para onde vai aquele dinheiro, mas dessa vez eu falei, você quer comer alguma coisa? Eu te levo na padaria. E o moleque falou assim, não, tio, obrigado. Olha só a incoerência, ele com um cartaz, preciso comer, né? E eu sugeri levar até a padaria, não sei se ele desconfiou de mim, mas ele falou que não, ele queria uma moeda. Eu falei que não tinha uma moeda. E rapidamente, porque o tempo do semáforo é muito rápido, é muito curto, né? Perguntei, você é de Santos? Não, tio, eu sou de São Vicente. Ou seja, ele veio de São Vicente. Minha pergunta, o Conselho Tutelar, assim como o Ministério Público, ele é provocado ou ele vendo uma situação, ele atua diretamente? O conselheiro tutelar, ele está intrínseco. Mesmo que a gente, por exemplo, eu posso ir no Gonzaga e fazer compra e ver uma criança e uma mãe ali pedindo dinheiro, aquilo eu não vou passar, entendeu? Isso é maior do que... A gente não trabalha 8 horas por dia, não. A gente é 24 horas. Então, se a gente vê uma criança em situação de risco, se colocando em situação de risco, a gente vai tomar as medidas, né, protetivas para aquela criança. Ou seja, porque você está, nesse caso, como conselheira, defendendo o estatuto. E a criança, ela está resguardada. Essa é uma das razões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, nesse exemplo que eu dei, se for uma criança, um adolescente de outra cidade, qual é o posicionamento que o Conselho Tutelar tem, e em especial a conselheira tutelar, a Idalina Xavier, que é a nossa entrevistada?
Então, nós temos uma equipe de abordagem, né? Quando essas crianças... Porque o conselho tutelar não é punitivo, é protetivo. Às vezes o pessoal está brigando na escola, a criança brigando na escola, a diretora quer chamar o conselho tutelar, mas não é assim, porque nós somos protetivos, não somos punitivos. Tem uma equipe de abordagem em Santos, que ela é chamada, essa equipe vai pegar os dados, se for de Santos, a família vai ser acompanhada. Se não for, se for de São Vicente, essa criança, ela, dependendo do caso, ela vai ser recambiada para o local de origem. Ótimo. Eu me lembro de um caso, eu vou citar mais um para fazer um comparativo e você entender que o Conselho Tutelar ele tem medidas protetivas. Quando aconteceu o caso do casal Nardoni, que a criança foi, não sei se é o termo correto, mas ela foi arremessada do 6º andar, né? Aí essa criança, acho que é Isabela. Aí ela tem, na época, ela tinha, os irmãos eram pequenos, o Conselho Tutelar foi até a residência para saber como é que estavam os irmãos da Isabela, né? Ou seja, houve uma preocupação do Conselho nesse sentido. Eu me lembro muito bem dessa reportagem quando aconteceu. E vamos traçar um paralelo com o que aconteceu recentemente na cidade de Suzano, na Escola Raul Brasil, onde 2 ex-alunos entraram atirando. Ali não eram crianças, eram adolescentes. Neste caso, o Conselho Tutelar também atuou ou deveria atuar na Escola Raul Brasil, onde teve esse atentado aos alunos, Idalina? Não, infelizmente eles confundem, né? Crime é polícia. Né? Crime é polícia. O Conselho Tutelar só intervém quando uma criança ou um adolescente está em risco. Né? No caso, vamos supor, ali nós não teríamos nada para poder fazer, porque já estava, mesmo que não tivesse acontecido, se tivesse armado, a gente ia sofrer como as crianças. Né? No caso... de crime, se a criança está machucada, é o hospital. Sim. Entendeu? Cada tipo de ocorrência tem um setor, um departamento responsável que vai cuidar. Isso. Agora, nesse caso da Isabela Nardoni, que um conselheiro tutelar teve que resguardar ou saber como que estavam os irmãos da vítima. Então, quando uma criança é vítima, ou vem a óbito ou não, a gente vai verificar, vai trabalhar a família, vai ver as condições que essas outras crianças estão. Porque se a criança sofreu, se a criança ali estava sofrendo qualquer tipo de violência, automaticamente as outras também vão estar. Corre o risco, né? Então, a gente vai trabalhar com todos, com a família. Entendeu? Você sabe, Dalina, eu acredito que nós temos... leis suficientes para mudar o nosso país. O que a gente precisa é a efetivação das leis. Você vê o caso do ECA, um mais recente é a Lei Maria da Penha, né? e que acaba dando aí uma guarida às mulheres vítimas de maus tratos. E, ao mesmo tempo que você tem uma Lei Maria da Penha, você precisa também ter toda uma condição psicológica, porque como que a mulher vai numa delegacia da mulher reclamar que foi agredida pelo marido e depois ela vai voltar para casa? Ela vai continuar a ser agredida. Aí ela é necessário ter ali uma casa de acolhimento para ela e para os filhos, né? E mesmo assim, uma outra coisa que eu não entendo, não sei se você pode me explicar, por medidas protetivas, talvez o agressor não pode chegar mais de 500 metros da vítima. Mas quem que vai estar lá com uma trena para dizer, olha, fica aí, hein? Não pode vir aqui, senão eu vou chamar a polícia. Tem certas leis, volto a repetir, que elas funcionam, mas outras que não existem ferramentas para que elas possam ser efetivadas em prol da pessoa que foi aí prejudicada, que foi violentada, por exemplo. Aqui em Santos nós temos uma casa que abriga mulheres de violência, que sofrem violência doméstica, junto com seus filhos. Esse abrigo é sigiloso, inclusive eu não sei nem o endereço.
Sim. Então, elas têm esse local, se elas quiserem aceitarem, porque elas têm que aceitar, tem. Elas fazem o BO, né, o boletim de ocorrência, e vão para essa casa até elas se estruturarem mais, ela vai ficar ali escondidinha, vamos supor. Entendi. Né? Recentemente, aqui no Guarujá, foi entregue à Delegacia da Defesa da Mulher. No próximo, amanhã, terça-feira, vai ter a entrega de mais uma Delegacia de Defesa da Mulher, inclusive o delegado, o diretor do DEINTER 6, o delegado Manuel Gato Neto, fez inclusive um convite para a equipe do Hora Geral. Estaremos lá terça-feira, às 10 horas da manhã. E o governador João Dória acabou assinando aí a abertura da Delegacia da Defesa da Mulher em 3 regiões importantes: Sorocaba, Santos e São Paulo. Ou seja, que é outra coisa também, me desculpe, às vezes tem que ser crítico. Se eu dou risada, você pode estar pensando que eu estou brincando, mas é tão fácil, por que complicam? Antigamente, Dalina, a Delegacia de Defesa da Mulher fechava os finais de semana e ficava só um plantão no 1º distrito, ali na na Avenida São Francisco. Agora vai estar aberta 24 horas, ou seja, justamente nos finais de semana, onde o agressor acaba, que muitas vezes é o marido ou o companheiro, acaba tomando todas, final de semana tem muitas ocorrências, as mulheres eram obrigadas a ir numa delegacia comum, que é o caso do 1º distrito, o único plantão. O que você achou dessa ideia da Delegacia de Defesa da Mulher estar aberta 24 horas? Maravilhosa, porque normalmente as agressões, a violência ocorre à noite. Né? Depois das 6, porque até às 6 acontece, mas normalmente os maridos estão trabalhando, ou ela está trabalhando, geralmente é à noite, final de semana mesmo. Então, sendo aberto 24 horas, maravilha, porque essa Delegacia da Mulher não atende só a mulher, atende criança e adolescente. Também, exatamente. Então, é excelente. Eu gostaria que essas delegacias ficassem sem nenhum tipo de movimento, mas é triste os números de ocorrências que vem aumentando, e um tema que caberia um programa, vamos deixar para uma outra oportunidade, que é o feminicídio, que também está nos deixando muito preocupados quanto sociedade. Eu estou conversando com Idalina Xavier, ela é conselheira tutelar, e ela conversando com os nossos amigos aqui no Hora Geral. Idalina, eu quero mudar um pouco de assunto, mas ainda conversar com você. Mas antes de mudar para um assunto de uma associação que você faz parte, que a gente vai ficar muito feliz em relatar e informar ao nosso público internauta, só para não passar batido, acho que foi no ano passado que teve uma denúncia do Diário do Litoral com relação a crianças, adolescentes que estavam sendo abusadas sexualmente, não sei se esse é o termo correto. Evoluiu alguma coisa nesse tema, ou seja, o TAC, um termo de ajustamento de conduta com relação à prefeitura e o juizado de menores, né? Não é juizado de menores, vara da infância e da juventude, ou seja, prosperou, diminuiu, ou seja, está sendo controlado o número de meninas que estão sendo exploradas no centro de Santos? Olha, houve o TAC, está se encaminhando, né? Tá engatinhando, tem um núcleo de atendimento, que fica ali no mercado de Santos, lá no Paquetá, mas precisa de muito mais que isso, né? Precisa de um trabalho de campo para que as meninas sejam convidadas para aquele espaço, porque ela não é uma demanda espontânea, elas não vão lá, passa ali, tá, e elas vão lá. Elas têm que ser levadas, tem que criar um vínculo com essas meninas. Então, o que está faltando no momento é esse vínculo, né? Criar esse vínculo com elas. Agora, quando a gente fala que essas adolescentes, crianças são exploradas, a gente conversava aqui na recepção antes de começar a entrevista, né? E eu fiquei assim meio estarrecido de ouvir alguns dos relatos, ou seja, elas são praticamente são sendo oferecidos objetos de valor, dinheiro, e aí elas acabam sendo cooptadas pelos adultos e sendo exploradas sexualmente. Isso é um relato que eu acredito que a maioria da população de Santos deve estar pensando assim, não, isso não acontece em Santos.
Mas acontece, né? Normalmente as pessoas costumam chamar prostituição infantil, né? Não é uma prostituição, não é prostituição, é exploração. Porque a partir do momento que a criança é um ser em desenvolvimento, então oferece um celular, celular é muito caro, mas um chocolate, uma boneca, um tênis, e ela vai acabar, na necessidade, ela vai acabar cedendo. Então, essa é uma forma de exploração sexual. Assim como olha só a comparação, às vezes eu acredito que nós temos que ser duros para a sociedade e as autoridades despertarem. Ao mesmo tempo que o usuário de droga, ele não é facultado a ele a internação compulsória, ou seja, depende mais dele, né? E também de uma colaboração dos familiares, essas crianças dificilmente os familiares acabam denunciando. E as crianças sofrem, porque quem que pode defendê-las? É difícil, porque assim, geralmente a família tem os dois tipos de abuso, né? Tanto em classe A como classe C. E muitas vezes os pais da classe C, muitas vezes os pais até sabem, infelizmente. Mas fingem que não sabem, fingem que não estão vendo, né? E outra hora, muitas vezes também não acreditam, a menina fala, não acredita. Há casos em que a mãe acaba ficando com ciúme da menina, do padrasto. Então, é bem complexo. Meu Deus do céu. Idalina Xavier, conselheira tutelar, conversando com os nossos amigos aqui no Hora Geral. A Idalina, ela, lógico, é comedida porque tem alguns assuntos que estão, inclusive, na promotoria da infância e da juventude, e ela não pode avançar por uma questão até de investigação e de sigilo. Mas os relatos que a gente tem visto, inclusive nas reportagens do Diário do Litoral, são relatos alarmantes, que há necessidade de sentar à mesa Secretaria de Saúde, a Prefeitura, tem a Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento Social, né? A Promotoria, a OAB, que tem várias comissões, deve ter uma dessas, né? Sentar à mesa junto com as polícias civil e militar para tentar minimizar esse tipo de problema. Só para você ter uma ideia, amigos da Hora Geral, são crianças de 12, 13 anos que estão sendo exploradas sexualmente no centro da cidade de Santos. Quando eu falo centro, eu falo ali General Câmara, eu falo Amador Bueno, falo ali a Vila Nova no mercado, né? É uma coisa impressionante e as autoridades não podem fazer vistas grossas. Bom, eu conversando com a Idalina Xavier, né? A Idalina tem um outro lado, um lado muito mais festivo e solidário, né? A Idalina é a fundadora da Associação Doutores Voluntários do Riso. Falei certinho, Idalina? Isso, está certo. Quer dizer que já existe há 18 anos esse projeto? 18 anos. Mas, foi em 2000, de fato foi no ano de 2000, e de direito em 2004, que foi registrado o estatuto com o CNPJ, tudo para a gente poder entrar nos hospitais. Você vai explicar o que significa a Associação Doutores Voluntários do Riso, né? Enquanto você vai falando, né? Eu quero que você fale para o nosso público nessa câmera. Nós vamos colocando algumas das imagens das atividades dos doutores voluntários do riso, que você vai adorar. E eu tenho uma pergunta logo depois que você explicar qual o intuito da associação, Idalina. Bom, na verdade, a associação se chama AAS Cidadania, Tá. Porque é a Associação Alegria, Solidariedade e Cidadania. Associação porque são um grupo de voluntários. Alegria por causa dos doutores. Solidariedade é quando tem alguma catástrofe, incêndio e tal, e a gente se junta para trabalhar nas comunidades. E AS Cidadania e Cidadania porque a gente, uma vez por mês, a gente fecha uma rua, leva corte de cabelo gratuito, carteira de trabalho, uma ação social. Isso. Então, dentro dessa associação existe o projeto Doutores Voluntários do Riso, que é um grupo de voluntários de diversas áreas, profissionais de diversas áreas, que tem como por objetivo minimizar a dor através do riso. Porque não sei se tu sabe, Douglas, o riso ele faz com que os neurônios eles estimulem o hipotálamo e o hipotálamo
produz endorfina que entra na corrente sanguínea, relaxa as artérias, aumenta a imunidade. E se o riso for intenso, de 3 a 5 horas bloqueia. E isso é uma experiência e é provado mesmo que na ala comprovado cientificamente. Cientificamente. E na ala dos queimados, onde a gente faz as visitas, geralmente, quando a gente queima um dedo, uma mão, é horrível, né? Imagina o corpo. Meu Deus. A pessoa fica gemendo, gemendo, gemendo. E a gente, quando entra lá, consegue, naqueles momentos, durante umas 2, 3 horas, se a gente consegue arrancar um sorriso da criança, um riso, ele não vai sentir dor, porque Papai do Céu é lindo, né? Coisa linda, né? Eu fico imaginando a lição de vida que você tem, porque conseguir tirar um sorriso de uma criança que está internada, né? De uma criança que está acamada, meu Deus, isso não tem preço. Eu estou vendo uma foto ali, mas eu não estou vendo a Idalina. Cadê você, Idalina? Vermelho. Ah, tá ali, é que você está agachada. Tá. Quem que está no seu lado direito, aquele de branco? Quem que é? É o doutor Carisma. Olha, quando está com jaleco branco, são estagiários. Nós temos curso. Ah, tá. Né? Então, são os estagiários. E o de verde já são formados. Aquela jaleco verde. Aqui é no Senim, no GAPS. Ah, eu sei, ali na Senador Feijó. Isso é o pessoal do Senim que nós fomos fazer. Tá. Cadê a outra foto que eu quero ver se... Ó, e aí? Aí. Também é no Senim? Também é no Senim. Tá. Agora tem uma foto aí que você tá num bairro de Santos. Esse daí, onde que é? Esse daí é na Portelinha, na favela Portelinha. Comunidade, que agora não né? Não pode falar favela. Comunidade carente, né? Comunidade. Mas eles gostam de ser que fale que é favela, que eles que não vai... quem é da favela fala, não, aqui é favela. Favela é Portelinha. Então, a gente faz dias de cidadania lá. Isso daí é Natal, aí. Natal. Isso daí é onde, você sabe? Consegue lembrar? Esse daqui é nos Cortiços do Centro. Para as crianças do Cortiço do Centro. Os Cortiços do Centro, fecha um pouquinho aqui em mim. Eu uma vez fiz uma reportagem, na época eu estava na Record, no Balanço Geral, isso eu também não vou esquecer. Eu fui fazer uma reportagem sobre os cortiços e eu entrei numa casa que era sublocada, e cada quarto ficava uma família. E uma das coisas impressionantes, 2 coisas impressionantes que eu vi quando eu entrei no cortiço, depois eu quero que você diga se isso ainda existe, né? O número de pessoas em um cômodo, um único banheiro servindo para todas essas pessoas. E aí teve um dos cômodos que estava vazio, né? Aí eu entrei para dar uma olhada, um cheiro de mofo, eu bati assim no corrimão da parede, saiu um monte de barata. Eu fiquei pensando, isso não é vida, isso não é lugar para viver. Ainda existe cortiços assim, Idalina? Sim, com certeza. No centro são vários, todas aquelas casas da Amador Bueno, são várias famílias morando numa casa só, um banheiro para todos, e em cada cômodo tem pai, filho, Meu filhos. Deus. Quer dizer, é terrível. E o cheiro de mofo, Nossa, né, como você falou. A pessoa respirando aquilo. Dalina, a gente está chegando no final, a produção está me fazendo sinal que estamos chegando no final. Rapidamente, o próximo evento que vai acontecer dos doutores voluntários do Riso vai ser dia 30 de abril, é isso? Dia 20 de abril. 20 de abril. Na Páscoa. Isso, na Páscoa. Tá. E se você puder nos ajudar com pula-pula para a criançada, refrigerante, bolo, a gente está aceitando, tá, gente? Olha, aí, lógico, você pode mandar o seu contato pelo nosso WhatsApp, o 981387000, que eu vou repassar para a Idalina Xavier. E ali você falou que vai ser na Vila Sapo? Vila Sapo. Aqui na Carlos Escobar. Aqui na Ponta da Praia? Quer dizer, Macumba. Ponta da Praia, acho que é até estuário, né? Estuário. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Minha amiga Idalina Xavier, parabéns pelo seu trabalho, seja como no Conselho Tutelar, como também na Associação Voluntários, Doutores Voluntários do Riso. Excelente. Da próxima vez a gente vai tentar levar uma equipe para poder filmar e mostrar aqui no Hora Geral. A gente está de volta amanhã com mais informação aqui no Hora Geral. Nossos amigos internautas, telespectadores, muito obrigado pela participação. Abraço forte, assim. Tchau, tchau.
Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Ice Cream. O sorvete do seu jeito.